Bom dia, queridos alunos da terceira série. Saudade de vocês. Hoje, então, pessoal, nós vamos estar tratando aí sobre um assunto, né, diferenciado aí das aulas anteriores, né, que é a gente estava trabalhando sobre Hegel, né, e hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho, né, da parceria do Karl Marx dentro desse materialismo, dessa dialética que nós começamos a evidenciar do Hegel, né? Essa aula ela é referente ao dia 15/9, tá? E nós vamos estar hoje trabalhando um pouquinho sobre a filosofia de Karl Marx. Para quem não conhece, né, foi um filósofo muito importante, principalmente dentro do contexto, né, relacionado à luta de classes, né, burguesia, proletariado, né, que criou o sistema do socialismo científico, tá? E nós vamos estar conhecendo um pouco mais das ideias desse filósofo sociólogo, né, que deixou grandes contribuições, né, para, né, essas duas disciplinas que são fundamentais, né, para a questão do conhecimento e da sociedade, né, humana, tá? Espero que vocês entendam, tá? E vamos lá. Então, pessoal, Karl Marx, né, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, né? Ele foi um importante pensador, né, alemão. Ele era filósofo, economista, historiador e jornalista, né? Marx influenciou e influencia, né, até hoje as áreas do saber. Que áreas são essas? A área de economia, direito, filosofia, ciência, política, história e geografia. E podemos ver na lista de Marx um velho problema filosófico que ele tenta resolver ao seu modo. É como conciliar a liberdade e o determinismo. O que é isso? O Karl Marx fala muito sobre a liberdade humana, né, de como a gente pode gerenciar isso de forma que a gente possa viver melhor, de forma mais harmoniosa na sociedade. Daí então, né, ele criou esse movimento aí chamado materialismo histórico, né, que busca, né, essa conciliação entre a liberdade que o ser humano precisa ter e o determinismo, que é aquilo que a gente tem ao nosso redor, né? As leis, né? A sociedade, o confrontamento social, né? Que a gente vive. Dessa forma, então, ele criou esse movimento para tentar explicar isso de uma forma mais viável, né, e mais simples. O materialismo histórico, né, é a explicação da história por meio de fatores materiais. O que são fatores materiais? Coisas que acontecem materialmente. Marx explica que a base econômica da sociedade é que determina a organização da vida humana. Então, essa base econômica, para Marx, ela é essencial. É ela que determina se o homem é liberto ou não. Exemplo disso, quando ele fala da luta de classes, né, que foi criado por ele, desse movimento socialismo científico, ele fala que a burguesia, infelizmente, sucumbiu ao proletariado, mas se o proletariado quiser, ele pode sim vencer essa burguesia, né? A burguesia, a gente sabe que ela nasceu lá nos confins, lá no final da Idade Média, né, que acabou ao longo da história crescendo mais e mais gradativamente, né? E criando um modelo, um sistema econômico desigual. A culpa é só da burguesia? Não, a culpa é do sistema. Porém, o Karl Marx ele tenta, de uma forma mais simples, tentar explicar, né, principalmente esse conceito desigual aí. A história e vida de Karl Marx ela é bem complexa, né? Porque o Karl Marx ele foi um sujeito bastante conturbado, né? Mas ele, como eu disse, deixou grandes contribuições, né, para a questão da economia, da história, e vocês viram de todas as ciências aí que ele participa, né? O nome dele é Karl Marx, Karl Heinrich Marx, filósofo alemão, e ele nasceu no dia 5 de maio de 1818. Ele cursou, olha para vocês verem, filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim, né? Daí já se entende por que o cara é tão evidenciado nessas ciências sociais, né? Foi expulso da maioria dos países europeus por conta de seu radicalismo e a defesa do comunismo. Então, essa ideia de Karl Marx, ela não é bem vista, né, por muitas pessoas, né, principalmente por aqueles grandes, né, contribuidores, né, da questão do sistema econômico, né? Então, o Karl Marx acaba criando, né, uma rixa aí entre esse sistema
né, capitalista, que é o sistema que gira no nosso mundo, mas ele diz que esse sistema é extremamente o quê? Né, desigual, né? E que se contrapunha ao sistema capitalista em desenvolvimento na época. Então, ele bateu de frente, né, com a maioria dos países, né? Porque a Europa mesmo, né, desde o final da Idade Média, a Europa se tornou um dos países pioneiros na Revolução Industrial e capitalista ao extremo. E isso foi, né, se transgredindo para outros países. As ideias polêmicas de Marx revolucionaram a maneira de pensar a economia e a sociedade. Karl Marx esteve à frente de vários movimentos operários que buscavam melhores condições de trabalho. Então, a intenção de Karl Marx, quando fala de comunismo, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, é principalmente investigar a desigualdade em relação a essas duas classes, né? O proletariado, ele vivia, né, em uma penúria muito grande, né, nesse momento. Então, ele criou um movimento, né, para identificar quais os problemas, né, e as soluções para atingir, né, esse grande problema da sociedade. Atualmente, as ideias de Marx dividem opiniões. Muitas ideias são rejeitadas por sua carga de radicalismo, que realmente ele trazia, né, essa questão do comunismo dele muito radical. Mesmo assim, muito do seu pensamento continua válido, apesar dos anos terem passado. Para entender as necessidades materiais que fala do materialismo histórico, as sociedades organizam-se em diversos modos, como vão produzir os bens que atendem às necessidades. Então, tá vendo aqui que ele está falando mais de economia? Então, ele demonstra que a economia é a base de tudo. Essa forma de organização da produção de bens é chamada de modo de produção. Na história, identificamos os seguintes modos de produção: primitivo, asiático, escravagista, feudal, capitalista e socialista. Esses modelos aí, a gente tem que entender eles, principalmente para ver que as sociedades são sociedades que passaram por transgressões, né? Várias transgressões ao longo da história. Dessa forma, então, materialismo histórico. Então, ele avalia, né, tudo que aconteceu nos modos de produção, tanto desde o período primitivo do homem até agora no sistema capitalista, né? Karl Marx, ele reconhece apenas dois tipos de classes sociais, que é a burguesia, né, e o proletariado. A burguesia, aquele que detém o poder nas suas mãos, né, e o proletariado, aquele que trabalha para que essa burguesia possa ter esse lucro grandioso. Para Marx, a burguesia tomou conta dos meios de produção, enriqueceu e dominou o poder do Estado, né, que é chamado de controle político. Essa ideia de Marx é uma ideia vigente. Isso acontece até hoje, né, na nossa sociedade, né? A burguesia, quando ele fala dessa burguesia, é geral, né? São grandes empresários, aquela massa de pessoas, né, que tem o poder econômico nas suas mãos. Para ele, o Estado se tornou, a partir disso, um escritório da burguesia. E aí é onde entra o questionamento de Marx contra o Estado, porque o Marx diz que o Estado, né, é prejudicial à liberdade humana. As leis criadas especificamente para beneficiar a classe burguesa. Entendido então? O Karl Marx criou um movimento, né, principalmente para entender essa ideia de burguesia e proletariado, tanto é que ele só considera esses dois grupos sociais, para, né, girar em torno disso, para perceber como a sociedade ela vive atrelada, presa a esse sistema burguês, ok? Então, pessoal, dentro desse contexto aí, desse materialismo histórico, dentro dessa luta de classes entre o proletariado e a burguesia, né, o Karl Marx ele cria dois modelos filosóficos para explicar, né, os modos de produção. E esse modo de produção ele é constituído da infraestrutura, né, onde ela é a base econômica que sustenta, né, a superestrutura das sociedades. É a mesma coisa de dizer proletariado e burguesia, pois a infraestrutura, né, que são os proletariados, eles são a base econômica, porque eles é que produzem, né, eles é que fazem com que a sociedade gire em torno do trabalho, né? E a superestrutura, que é a burguesia, né, controla a sociedade. Né? Ele que detém o poder aquisitivo nas mãos, né, para controlar essa infraestrutura. Isso é muito importante da gente entender, tá, pessoal? Principalmente porque o Karl Marx ele divide
né, a sociedade em apenas esses dois grupos, que é a burguesia e o proletariado, né? Constitui a superestrutura das sociedades todo o aparato jurídico, político e a ideologia. Vamos entender isso? A superestrutura, ela, né, coordena todo o aparato jurídico, político. O que é isso? A política e a questão das leis e o processo ideológico. O que é essa ideologia? De como nós somos conduzidos nessa sociedade. Então, eles têm o controle disso aí. Eles controlam a religião, eles controlam a educação, eles controlam as ciências e também a moral, né? Então, por que está falando que a superestrutura ela condensa todo esse aparato nas suas mãos? Porque é ela que controla, baseado no comportamento social, né, e econômico que nós temos. Então, quem manda nisso tudo acaba sendo essa superestrutura. E a infraestrutura é a classe que, né, trabalha e acaba sendo alienada a essa superestrutura, tá? O material e o materialismo dialético, né? O Karl Marx ele trouxe essa ideia lá da ideia de Hegel, né? Que é a dialética do idealismo. Que o Karl Marx ele é adepto também das ideias de Hegel, apesar de ter grandes contradições. Já para Karl Marx, acredita-se na dialética materialista, né? Ao contrário, né, do Hegel. Mas a linha de pensamento é a mesma. Hegel apresentava uma filosofia que procurava demonstrar a perfeição que existia, divinização da estrutura vigente. Ou seja, o Hegel achava que esse movimento, né, de infraestrutura e superestrutura é muito mágico, né? Como que a sociedade se condensa e se coordena, né, totalmente de forma harmoniosa para Hegel, né, dentro dessa esfera, né, de trabalho. Já para Karl Marx, isso é ruim. Né? O Karl Marx não gostava disso. Ele apresentava uma filosofia revolucionária que procurava demonstrar as contradições internas da sociedade e das classes e as exigências de superação. Ou seja, ele não concordava com esse movimento, né, entre burguesia mandando no proletariado. A ideia de mundo mutável é o principal fundamento da dialética, ou seja, de Hegel. O mundo não muda constantemente. Todas as coisas estão interligadas dentro do contexto de Hegel. Além da lógica dialética, o materialismo se fundamenta na prática social. Não é isso? Prática social, tudo que acontece está relacionado a esse materialismo dialético de Hegel. A teoria e prática, elas são dois fatores que, impostos filosoficamente, são interligados de modo que, havendo contradições teóricas, a única forma de comprovação é a prática. É a ideia, então, de Karl Marx. Né? Para ele, a ideia principal é a prática, mostrando, então, que esse sistema, para ele, era um sistema ruim, né? Onde a burguesia, né, condensava, coordenava o proletariado. Né? Essa é uma vertente que acontece até hoje, né? Como diz aí o texto e o vídeo, né, que Karl Marx ele é muito criticado, mas também é muito evidenciado na filosofia. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E até uma próxima aula.